Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula. Uma das últimas aulas. Continuamos aqui no micro-ondas. Mandei muito material para vocês no grupo essa semana, né? Espero que vocês tenham assistido aí os vídeos que eu tenho enviado para vocês. Então, vamos começar o curso de hoje. Nós vamos falar um pouco do painel, da placa de controle do micro-ondas. Vai ser bem interessante. Para de defeito, vai ser muito bacana. Tá bom? Eu vou aqui compartilhar uma apresentação. Espera aí. Olha aí, nós temos aí o painel de controle do micro-ondas, né? Dá para ver a plaquinha bem nítida. Nós vamos remover essa placa aí da frente hoje, para vocês verem como funciona. Nós vamos falar de defeito também. Tá? Vou dar uma olhada um pouquinho na apostila. Vai ser bem interessante. Hoje vai ser a última aula. A aula que vem vai ser prova. E nós vamos ter mais uma aula depois, que eu vou marcar o dia. Ainda não tenho o dia certo, tá? Com vocês. Mas eu tenho mandado muito material para vocês. Eu mandei, acho que uns 5 ou 6 vídeos de conserto de micro-ondas essa semana. Conserto com defeito na porta, no puxador, defeito na chave de porta, defeito no magnetron, no conector. Eu mandei muitos vídeos mostrando como vocês podem realizar o conserto. Tá? Então, eu espero que vocês todos tenham visto esses vídeos, esse material que eu tenho enviado e acompanhado a apostila. Na apostila, eu tenho dado aí sintoma e como localizar o defeito naquele sintoma e o conserto que deve ser realizado. Então, eu estou esmiuçando aí muita coisa. Tá? Eu deixo as aulas aqui, com as aulas online, para a gente tirar dúvida, para eu mostrar mais algum defeito, tá? E vocês têm que dar uma acompanhada na apostila. Então, muito bem. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Olha aí. Esse é um esquema elétrico da placa de controle do micro-ondas. Tá? Então, nossa, professor, tem circuito integrado, tem coisas que eu nunca trabalhei. Mas calma aí. Vamos analisar, vamos olhar primeiro. Tá? Esse é um esquema de deixa eu ver se marca aqui qual é o micro-ondas. Ver se está marcando qual é o micro-ondas. Painel de controle do micro-ondas. Não está aqui o modelo, está sim, está aqui embaixo. Olha só, olha que interessante. Eu gostaria que vocês pudessem participar dizendo o que vocês estão vendo, mas para ajudar, eu vou mostrar aqui. Olha aqui no canto esquerdo, tá vendo? Eu estou circulando com o mouse aqui, ó, no canto esquerdo. Eu tenho um transformador de entrada, ou seja, entrada de energia, tá? Aqui eu tenho o transformador de entrada. É o transformador da placa. No caso, esse micro-ondas que eu vou trabalhar com vocês hoje, ele não tem o transformador de entrada. Ele tem um outro transformador, chama-se transformador Chopper. A entrada é direto. Tá? Mas esse aqui tem o transformador de entrada. Olha aqui o transformador. Então, aqui entra 110 ou 220. Nós temos aqui um varistor. Lembra? Falamos de varistor algumas aulas atrás. Temos aqui fusível na entrada. No secundário, eu percebo que ele tem 2 secundários, esse transformador. Um secundário sai uma fonte, ó, com 4 diodos, uma ponte retificadora, com capacitor eletrolítico logo à frente, ou seja, aqui sai uma fonte de baixa tensão. E a outra bobina
do transformador da entrada vai direto para o display, olha só, o filamento do display. Esse display usa uma tensão de filamento. Esse aqui é o display do micro-ondas. Então, sai duas bobinas do transformador. O que acontece? Entra aqui 220, vai sair aqui uma fonte de 7, 11. Vai sair duas fontes aqui. Tá? E essa fonte ela vai ser retificada aqui, transformada a tensão alternada em contínua, coisa que vocês já viram. Nós já trabalhamos com fonte, montamos uma fonte, né? Vocês conhecem o processo da retificação. Então, se esse micro-ondas, por exemplo, não acende o painel, não acende o display, entra 220 aqui, entra, será? Se não entra aqui 220, eu tenho um fusível aberto, eu tenho aqui um VDR aqui, um varistor em curto, né? Ou uma bobina. A bobina... Não, se entrar energia aqui, mas não sair aqui, a bobina do primário pode estar aberta. Eu ensinei vocês como medir o primário e o secundário do transformador. Na escala de ohms do multímetro, tem que conduzir aqui entre os pinos do primário. Né? Se essa bobina estiver aberta, esse transformador não vai funcionar e não vai funcionar a placa, não vai acender o display, o micro-ondas vai ficar inoperante. Mas, para isso, tem que chegar a tensão alternada aqui no primário para poder sair de secundário. Já muitos defeitos acontecem, por exemplo, nessa fonte aqui do secundário, o capacitor eletrolítico está estufado, ele está esgotado, está estufado, está alto, ele tem que ter a tampinha de cima dele retinha, ele está estufadão. Não vai funcionar, né? Ou o transformador pode estar aberto, acontece muito disso. Aí essa fonte que sai desse transformadorzinho, ela vai alimentar todo esse circuito aqui da placa. Vai alimentar esse circuito. Em aulas passadas, eu mostrei o esquema elétrico resumido em bloco, mostrando a alta tensão, a entrada de energia, mostrando os relés, né? São 2 relés que tem o micro-ondas. Um para alimentar, às vezes tem mais, às vezes ele tem 3. Mas um é para alimentar o transformador de alta tensão, né? E o outro é para alimentar a ventoinha, motor de prata e lâmpada. Então, quando ele arma e desarma, são 2 relés básicos, né? Pode ter um terceiro? Pode, quando o forno no micro-ondas tem dourador. Tem uma resistência que doura o alimento, que vai dourar. Então, ela vai aquecer essa resistência. Vai ter um outro relé para alimentar essa resistência do dourador. Então, eu vou localizar para vocês aqui, ó. Olha aqui, vamos tentar localizar um relé. Olha aqui um relé, ó. Estão vendo aqui? Eu estou circulando com o mouse. Só alguém me responde se tá visível isso. Onde eu estou circulando com o mouse. Estão vendo aqui? Tá visível. Tá, isso aqui é um relé. Então, esse relé, ó, é uma chavinha, tá vendo? É uma chave. Ele vai armar... Um relé vai armar motor de prata e lâmpada e o outro relé vai armar a tensão que vai para o transformador de alta tensão, né? Quem arma o relé? Então, quando você apertar lá na placa da frente, lá no tecladinho, 30 segundos e apertar liga, esse relé vai armar. Por que ele vai armar? Ó, ele tem aqui um transistor ligado na relé. Olha, entra tensão, ó, entra tensão, entra, olha aqui, vindo aqui da fonte. A tensão está vindo da fonte. Eu acho que é através desse... Não. A tensão está vindo da fonte aqui, ó.
Entra a tensão aqui na bobina, em cima. Ela baixa do ela sai aqui de baixo, na parte de baixo do relé, e pode ver, vem para um transistor. Esse transistor, no coletor, a base do transistor vem de outro transistor que vem, olha só, seguindo. Vem da onde? Estou seguindo, ó. Do circuito integrado, olha aqui, do processador da placa. Então, quando você apertar lá no painelzinho liga, esse processador libera uma tensão aqui que vem para a base do transistor. Esse transistor conduz. Alimenta a base desse outro transistor. Aí ele conduz com o negativo, com terra, o coletor com o emissor, arma a bobina do relé. Vocês estão observando isso, gente? Sim, professor. Sim, professor. Então, tá bom. Então, é importante. A apresentação está na tela ainda, que no meu computador ela sumiu. Não, está. Tá todo mundo vendo a apresentação normal aí? Está a saber bem. Eu estou mostrando no esquema elétrico, né? Para vocês, esse relé, ele precisa e tem que circular a corrente para o negativo, para o terra, tá? Mas como que ele vai para o terra? Ele vai para o terra quando o transistor conduzir. Então, esse transistor vai ser armado por base, que é armado por esse outro por base, que vem, o comando vem aqui, ó. Vem aqui do circuito integrado da placa. Tá? Estou seguindo com o mouse aqui, ó, mostrando para vocês. Ó. Tá? Então, quando você apertar o liga lá no painel, o circuito integrado da placa vai armar o transistor que vai fazer o relé conduzir. Conduzindo, o relé arma e leva a tensão alternada para o transformador de alta tensão. Aí a alta tensão funciona, esquenta, funciona, o magnetron funciona, esquenta a água ou alimento qualquer que estiver lá. Quando a placa ela vai contando lá 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, conforme vocês regularam, quando esse cronômetro zerar, automaticamente o circuito integrado da placa deixa de alimentar os transistores, eles cortam a corrente, o relé desarma. Então, é a placa que vai fazer esse comando de tempo. Vocês estão entendendo? Então, olha só, eu estou dando um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente trabalha com micro-ondas sem esquema, mas vocês podem procurar no Google, procurar o datasheet aí, ou o esquema elétrico, né? O esquema elétrico daquele modelo. Se vocês quiserem tê-lo, mas dá para trabalhar sem, porque alguns defeitos são na placa e geralmente são de alimentação, da entrada de energia, dessa pontezinha aqui, ó, de algum capacitor aqui, né? Ou o relé que deu problema, mas não é por comando, é o relé que, como é uma chave mecânica, ele é armado eletronicamente, mas a chave interna do relé é mecânica. Eu já testei relé para vocês verem. E mandei um vídeo também esses dias ensinando, confirmando aí, mostrando como é que mede relé, para vocês terem o link e vocês poderem rever, né? Mas geralmente é de cunho mecânico o defeito no relé, não é eletrônico. Aí substitui o relé e volta a funcionar. Tá? Então, eu quis mostrar mais ou menos para vocês o circuito eletrônico, que não é complicado. Na apostila, eu estou detalhando vários defeitos. Não acende o display. O relé não arma. Não. Então, medir isso, medir aquilo, verificar isso, verificar aquilo. E todas as placas de micro-ondas são similares. Não são idênticas, mas são similares, tá? Deixa eu mostrar na real aqui no micro-ondas para vocês. Vou sair da apresentação. Vamos lá. Vou mostrar na real aqui. Vocês estão vendo a plaquinha do micro-ondas aí? Aqui, ó.
Aqui, ó, a plaquinha do micro-ondas. Nós temos aqui o conector, olha só aqui, ó. O conector que traz a tensão que vem aqui da rede elétrica para alimentar a placa. Ó o nosso... O que é isso aqui, ó? Que peça é essa aqui? Eu estou batendo aqui. Vocês sabem identificar? Que peça é essa? Hã? Varistor. É o varistor. É o varistor. Olha, aqui eu tenho, não sei se vocês estão vendo, os diodos retificadores do primário. Essa placa não tem transformador de primário, como o esquema que eu mostrei. A tensão chega em 220. Vai trabalhar em 220 aqui mesmo, só depois desse transformadorzinho pequeno aqui, azul, que do outro lado, eu vou tirar a placa para vocês verem, nós vamos ver ela fora, tá? Aí vocês vão ver que tem a fonte secundária aqui em cima que falamos agora, né? Então, ó um relé aqui, ó. Ó outro relé aqui, ó. Olha aqui o buzzer, uma buzininha, tipo um alto-falantinho, e quando faz aqueles barulhos, pi, 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 né, que o micro-ondas sinaliza que acabou de ir o tempo, tudo mais, ó. Tá aqui. Ó o flat da membrana frontal aqui, ó. Tá? Então, estamos identificando ele aqui, mas agora nós vamos desmontar ele, tá? Tirar essa placa para poder ver mais com detalhes. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vou tirar, ó, primeiro. Aqui no flat, ó, tem um conector aqui, ó. Vocês estão vendo o conector preto ali, ó? Eu vou tirar, ó, os dois ganchinhos lateral, ó. Tirei um ganchinho lateral, tirei outro. Ó, vou mostrar para vocês. Tem um ganchinho lateral, outro ganchinho. Eu puxei. Com isso, eu consigo tirar. Eu vou fazer tudo. Eu vou tirar o painel inteiro para vocês verem. Aí dá para ver melhor. Então, está desligado da tomada, tá? Depois eu falo o defeito que ele tinha. Eu vou desencaixar. Eu tenho que tirar os conectores, ó. Ó, tirei um conector. Vou tirar o conector de um relé, então o azul é de baixo, o branco é de cima, tá? Se vocês tiverem medo de confundir, marca. Senão não pode ligar errado, tá? Ó, tirei os conectores, meu painel ficou livre. Agora aqui eu vou soltar o parafuso. Tem dois parafusos. Esse micro-ondas tem dois. Tem um em cima, aqui onde eu estou tirando, e um embaixo. Tirei um parafuso. E vou tirar o de baixo aqui. O painel vai sair inteiro. Depois eu recoloco o painel para a gente ligar o micro-ondas. Esse micro-ondas já entrou com defeito. Eu já arrumei. Tá? Arrumei hoje à tarde. Eu vou usar ele mesmo para aula. Mas como eu estou demonstrando um outro funcionamento, depois eu falo do defeito que ele tinha. Ó, tirei. Vou desencaixar a placa, ó. Abro a porta, eu tenho que abrir a porta, tá? Ó, tem que abrir a porta e vou só subir. Ó, vou subir, ó. Pronto, tirei. Tá? Agora eu vou só virar a câmera aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aí o micro-ondas sem o painel. Eu vou agora virar a câmera para vocês verem o micro-ondas, a placa do micro-ondas. Deixa eu só posicionar aqui. Eu dei um zoom. Esse zoom está muito grande. Deixa eu voltar. Olha aqui. Tá vendo a plaquinha? Ó, as duas travinhas que eu falei para vocês aqui, ó. Aqui tem uma
E aqui tem outra, ó. Eu levo para cima, chego na membrana, ó, desencaixo e puxo, ó. Essa membrana, pode ver, ela vai entrar na frente do painel. Ela corresponde aos contatos desse painel aqui, ó, que é colado. Eu já falei isso para vocês, acho que é aula passada. Olha aqui, ó. Ele é todo colado aqui, ó. Então, quando for trocar a membrana, tem que fazer isso. Tirar aqui, descolar ele aqui, ó. Tirando e puxando, ele vai sair todinho, tá? Mas vamos para a placa. Vou tirar a placa, para vocês verem a placa fora. Olha essa placa que interessante. Vamos identificar de perto. Aqui é o conector onde entra a tensão, que vem da rede. Aqui nós temos o VDR. Aqui nós temos a fonte primária. No caso, ele não tem transformadorzinho de entrada. Ele tem um transformador chopper. Opa! Aqui, ó, tem um transformador chopper, que é esse aqui. Então, a tensão passa por resistores e pelos retificadores. Vocês estão vendo aí os diodos retificadores, correto? Estão vendo aqui os 4 diodos retificadores e resistores. A tensão passa por resistores, é retificada, transformada em contínua. E essa tensão vai trabalhar junto com esses integrados aqui, ó. São acopladores. Com esse diodinho aqui, ó. Ó, tem um diodinho. Essa membraninha aqui está atrapalhando. Deixa eu esconder. Tem um outro diodinho aqui. E vai oscilar, criar uma frequência. Eu vou mostrar a parte de baixo dessa placa. É um micro-ondas bem moderno esse, tá? E aí aqui vai criar uma fonte secundária. Depois desse transformador, vou virar para vocês verem, ó. Nós temos outra fonte. Percebam aqui que eu tenho mais retificadores? Olha aqui, ó, retificador. Capacitores. Mas cadê o integrado? Vocês vão ver, está tudo por baixo da placa. Eu vou tirar a placa para vocês verem. Eu peguei um micro-ondas bem moderno para vocês verem aqui, tá? Vamos soltar aqui a placa. Para vocês verem o que tem por baixo, que são os circuitos integrados, osciladores e processador. Estou soltando o parafuso aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Não entrou a tensão aqui? Chegou no retificador? E eu falei que esse transformador aqui vai ter uma frequência aqui que ele vai oscilar e sair tensão no secundário, uma fonte secundária. Quem que vai oscilar? Olha aqui quem vai oscilar. Esse circuito integrado é um oscilador. Essa é uma fonte chaveada. É uma fonte chaveada. Aí aqui cria uma oscilação. Aqui está o transformadorzinho chopper, ó, que é esse aqui, ó. Tá? Aí no secundário dele, nós vamos ter aqui, vamos ver se dá para vocês verem, ó, o diodo de uma fonte e aqui o diodo da outra fonte, ó, bem no cantinho aqui do conector. Temos 2 fontes secundárias, só que com um diodinho só cada uma, porque é uma fonte chaveada essa. E aqui está o circuito integrado, ó, processador. Olha só como ele é pequeno. E o display, né? Mas está aqui a placa, uma placa simples, tá? Uma placa moderna, mais simples. Olha os transistores que eu falei para você que arma o relé, ó. Aqui estão os 2 relés, né? Ó. Um relé e outro relé, ó. Os transistores que armam os relés são esses aqui, ó. Olha só, vocês estão conseguindo ver? É transistor SMD. Nós temos 3 transistores aqui. SMD.
o processador arma eles e eles vão armar o relé. E o relé vai aqui em cima, por esse lado externo, chavear o contato, mandando tensão. De um lado vai ter tensão alternada, do outro lado não. Ele arma, joga a tensão e vai lá para o transformador ou vai lá para a ventoinha, para o motor de prata. Mas a bobina dele está aqui, ó, é armada. A bobina é armada pelos transistores aqui, ó, por esses transistores. Alguém queria falar alguma coisa? Professor, Oi, pode falar. no equipamento desses, se ele não funcionar, o que é que se deve procurar primeiro? Na alta tensão ou nessa placa que alimenta a alta tensão? Tudo depende do sintoma. O micro-ondas acende o painel? Em primeiro lugar, o micro-ondas acende o painel? Esse é o primeiro. Sim, eu só estou por hipótese, não é? Tá, se o micro-ondas acende o painel, então qual o problema dele? Não esquenta. Por exemplo, o micro-ondas, ele acende o painel, ele aceita comandos, ele liga, começa a contar o número lá do tempo, mas não esquenta. Não vou mexer com a placa ainda. Temos que procurar na alta tensão. Primeiro eu vou ver se chega a tensão no primário do transformador de alta. Exatamente. Se chegar, não tem nada a ver com placa, é na alta tensão. Mas se não chegar, aí sim pode vir para o relé. Ó. Pode ser que eu peguei essa semana o micro-ondas que exatamente isso. Ele armava tudo, mas não esquentava. Não chegava tensão no primário. Eu peguei o cabo de energia, joguei direto no transformador primário, no primário do transformador de alta. Pronto, funcionou. Alta tensão. Falei, opa, é o relé. Fui lá, tirei o relé, pus outro, nem medi, funcionou. Por quê? Tá funcionando tudo, mas o relé não arma. O relé, você pode até ouvir o barulhinho dele, o clec, né? Um barulhinho. Só que dentro o contato gastou. E aí ele não arma e não esquenta, porque não chega energia no primário do transformador de alta tensão. Esse é um dos defeitos. Agora, se o micro-ondas nem acender o display, ó, nem o display acender, primeira coisa, vamos ver o fusível de entrada. Exatamente. Outro defeito. O micro-ondas nem acende o painel. Não funciona nada, está totalmente inoperante. Vamos ver o fusível de entrada. Se o fusível estiver rompido, em primeiro lugar, eu vou medir a frio algumas coisas. Vocês lembram? Eu dei uma aula falando disso, né? Eu vou refazer o fusível, não vou ligar na tomada, vou refazer o fusível, colocar outro fusível e vou medir na escala de ohms a ponta de tomada do micro-ondas. Se ela der uma condução baixíssima, está em curto. Aí pode ser o VDR, né? E pode estar em curto. Se a condução for uma condução acima de 60 ohms, né? Opa, é uma condução, não é curto. Então não tem curto. Aí eu posso até ligar na tomada. Ele vai acender o painel. Mas eu não vou poder ligar ele para esquentar, porque ele pode ter o transformador de alta tensão em curto. E quando eu apertar para esquentar, o fusível estoura. Por quê? Porque o capacitor de alta tensão em curto, a hora que eu pôr para esquentar, o transformador vai funcionar, o capacitor vai apresentar o curto, o transformador vai entrar em curto com a carcaça, pelo motivo do capacitor estar ruim, né? Está em curto, e vai queimar o fusível de novo. Exato. Então, esse foi um macete que eu passei para vocês. O fusível está queimado, está estourado, troca e mede a escala de ohms, a ponta, essa ponta aqui, ó, vou mostrar para vocês. Mede aqui, ó. Essa ponta de tomada, entre aqui e aqui, ó. Se der uma condução baixíssima, tipo um curto, 0 ohms, 5 ohms, né? Tá em curto. Sim. Aí não adianta ligar que vai estourar o fusível de cara.
Aí quem pode ser? Aí vai estar relacionado aqui com VDR, em curto, né? Ou até uma chave de porta pode estar ruim, que ela pode pôr em curto também. Aí eu vou fazer algumas medidas a frio, verificar as chaves de porta e a entrada de energia aqui, ó, na plaquinha da frontal. Verificar VDR, verificar se acha o curto aqui. Achei o curto, substituo a peça e meço de novo aqui. Na escala de ohm. Não tem mais curto? Aí eu já posso ligar na tomada. O painel vai acender. O painel acendendo, eu nunca ligo o micro-ondas sem medir o capacitor de alta tensão primeiro. Porque é muito comum o capacitor de alta tensão entrar em curto e o fusível estourar. Aí você troca o fusível, o painel acende. Na hora que você põe para esquentar, estoura de novo. Porque o capacitor está em curto. Então, em vez de estourar fusível, eu vou medir o capacitor de alta tensão também. Ele estando bom, eu ligo despreocupadamente que não tem curto nenhum. Então, eu estou citando hipóteses aí de dois tipos de defeito diferentes. Tá? Exato. Olha só. Plaquinha, mostrando para vocês. Vou colocá-la de volta novamente. Ó. Eu vou encaixá-la aqui por bem aqui. É que eu dei um zoom. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Esse zoom tá... Vou ver se melhora agora. Aí. O maior. Assim, o campo de visão, né? Ficou maior. Então, eu vou encaixar a plaquinha. Vou colocar alguns parafusos, porque preciso prendê-la. Acontece muito de dar mau contato nesse flat. Tá? Esse flat da membrana frontal acontece muito de dar mau contato. Então, é bom vocês tirarem o flat, ver se os contatos aqui não estão gastos, recolocarem ele bem colocadinho, que às vezes ele está mal encaixado. Então, ó, aqui eu vou puxar é uma travinha que eu puxo ela para cima, ó. Vou colocar o flat no lugar. Deixa eu virar aqui. E vou encaixá-lo, ó. Ele entrou até o fundo, entenderam? Ele entrou até o fundo. Agora eu vou abaixar a travinha, ó. De um lado, escutou o barulho? Tec, ó. Ó, de novo, tec. Travei ele. Agora o flat está travadinho. Ok? Essa plaquinha frontal. Já peguei muito defeito. Entra a energia, mas tem um resistor abriu. Por quê? Pode ter entrado em curto alguma coisa. Aquele circuito integrado pequenininho que está do lado de baixo da placa pode estourar. Vocês podem trocar a placa também, ou pode tentar trocar o integrado, mas essas placas que ele é SMD é chatinho para trocar. Mas se ele tiver em curto lá, ou o VDR entrar em curto, esse resistor vai abrir, ó. Ele vai interromper, que é um resistor baixinho. Qual que é o valor desse resistor aqui? Deixa eu falar para vocês a cor. Vermelho, marrom e preto. Ouro e branco. Nossa! Quem consegue calcular o valor desse resistor? Quanto que é vermelho? Quanto que é vermelho? 2. Quanto que é marrom? Na verdade, desculpa, gente, não é marrom, não é preto. É vermelho, preto, preto e ouro. Depois do branco. É um resistor de 5 cores. A tensão que chega aqui nesse conector passa pelo resistor para poder chegar nos retificadores. Então, é vermelho 2, preto 0,
é de 5 cores. Então, a quarta cor é o multiplicador. Ouro. Ouro eu vou pular uma casa. Ouro, eu vou voltar. Eu divido, né? Vocês lembram como é que faz, gente? Ninguém responde, hein? Vocês estão esquecidos. Olha só. Vermelho, preto, preto e ouro. Então, eu tenho aqui 2, 0 e 0. Na quarta cor é ouro. Eu vou voltar 2 casas e por vírgula. Esse resistor é de 2 ohms. É um resistor baixíssimo. É como se fosse um fusível. É como se ele fosse um fusível. Tá? Então, esse resistor está na linha da energia que entra aqui nesse conector. Ó. Aí ele traz tensão aqui para os retificadores, capacitor, por baixo tem o oscilador, onde vai gerar uma frequência e oscilar nesse transformadorzinho azul, que vai gerar 2 tensões aqui no secundário, uma nesse diodo e outra nesse diodo aqui, que vai alimentar essa parte da placa aqui, essa parte do circuito integrado, do display. Deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês um defeito. Não, primeiro, vocês estão vendo aqui as chaves de porta? Vocês estão conseguindo perceber? Deixa eu chegar mais perto. Dá para ver nitidamente, vou mostrar. Vê-se perfeitamente. Nós temos aqui uma chave de porta, olha aqui, ó, vou apertar a chavinha dela. Ó. Temos aqui a segunda chave de porta e a terceira aqui, tá vendo? Olha aqui o contatinho dela. Ó. O que acontece? Quando eu fecho a porta, olha o que vai acontecer. Vou deixar bem de lado. A iluminação não ficou tão... Quando eu fecho a porta, preste atenção nesse mecanismo aqui, ó. Quando eu fecho a porta, o que aconteceu com o mecanismo? Ele veio para cá. Consequentemente, ele apertou essa chave, ó. E a própria trava da porta apertou a chave de porta de baixo. Então, quando ela entrou, a trava da porta, ela empurrou esse mecanismo que acionou essa chave, ó. E a própria trava da porta pressionou a chavinha da outra chave de porta. Ó. E a trava de cima, ela acionou aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui. Ela acionou aqui a travinha dessa outra chave. Vou abrir. Percebam? Perceberam? Eu abri a chavinha aqui, ó. Olha quando eu fechar. Observe essa de cima aqui, ó. Olha quando eu fechar o que acontece. Ficou escuro por quê? Porque a pontinha aqui é preta, ó. Ela acionou a chave. E a trava de baixo acionou as outras 2 chaves. Então, quando eu abro ou fecho a porta, eu aciono e desaciono as chaves. Só que tem uma chave e quando eu abro, ela é acionada, ela corta. Outra chave, quando é acionada, ela conduz. Então, quando eu abro a porta, a chave que é acionada corta, ela conduz quando eu abro. E a chave que conduz quando eu fecho a porta, quando eu abro a porta, ela abre. Então, tem essas 3 chaves de porta, que elas também dão problema, e muito. Sabe qual era o defeito desse micro-ondas? Era o acionamento da chave de porta. Aqui, ó, eu mandei um vídeo para vocês mostrando uma porta de micro-ondas que eu desmontei para mexer no puxador. Não sei se vocês assistiram. Então, teria que assistir. Faz tinha parte a chave de porta trancada. É. Tinha a chave de porta penra. Olha só. Tá vendo aqui, ó, as travinhas? Ó como é pesado, ó.
Tá vendo? Eu estou movimentando com o dedo. Escuta o barulho, ó. Deu para ouvir um barulho? Da mola? Ó, faz um tipo nhaque, ó. Então, aqui dentro da porta, uma mola puxa essas travas para baixo. Então, quando eu fecho, ela faz assim, ela passa pelas portas, ela sobe e desce, travando a chave de porta, porque tem uma mola puxando ela para baixo. Tem uma mola puxando esse mecanismo para baixo, mantendo essas travinhas aqui, ó, são duas, essa e essa, ó. Eu levei para cima, soltei, desce, ó. Levei para cima, quando eu solto, ela desce. Tem uma mola puxando. Essa mola estava quebrada. Eu soltei essa moldura da porta, troquei a mola que puxava esse mecanismo, pronto. Por quê? Quando eu fechava assim, ó, como a chave, aqueles travas da porta estava frouxa, porque a mola tinha quebrado, essas travas não conseguiam apertar, acionar as chaves de porta. E aí o micro-ondas não funcionava. O painel até acendia, mas ele não funcionava, porque as chaves de porta não estavam sendo acionadas, porque essa trava não tinha força, ela estava frouxa. Era só isso. Mas, por incrível que pareça, vou falar para vocês, a cliente disse que foi para outro técnico, o técnico não conseguiu solucionar o problema. Uma coisa tão simples é que ele talvez seja um técnico que não estudou nada, não procurou conhecimento. Então, ele vai no fusível queimado, no capacitor em curto, né? Só isso. Era a chave. Só que ele não se atentou que as travinhas da porta não estavam com a pressão correta, que é uma pressão forte. Ela estava frouxa. Então, quando você fechava a porta, ela não conseguia descer com a pressão. Entende isso? Olha o barulho que faz, ó. Olha como a pressão é forte, ó. Ó, olha aqui, ó. Vou fechar, ó. Olha o barulho. É da trava entrando e travando. Então, esse micro-ondas, o problema era somente as travinhas, que estava com a mola quebrada, não dando a pressão necessária. A pessoa olhou, não viu nada, não achou nada e acabou devolvendo. E rapidamente, em poucos minutos, a gente consertou aqui. Tá? Por quê? Porque analisou, abriu, olhei, eu vi, na hora que eu fechei a porta, eu percebi que essa trava aqui, ó, ficava alta. Ela não abaixava na chave. E pronto, vamos ver a trava. Tá molinha. Ah, a mola está quebrada. Pronto, desmontou a porta, trocou a mola e resolveu o problema. Na verdade, nem troquei, usei a mesma mola. Peguei a mola, soltei uma volta dela, torci para ela enganchar, pronto. Ela ficou até mais pressionada, a mola ficou com mais força ainda. Tá? Alguma pergunta? Eu vou montar de novo aqui esse painel. Para eu montar, eu vou abrir a porta, colocar aqui, ó. Pode ver que tem umas travinhas. Vou colocar as travinhas no lugar, dos dois lados, e vou abaixar. Agora eu abaixo, ó. Entenderam? Ó, travei. E vou colocar os parafusos que eu tirei do lado de dentro. Rompatelli. Oi, pode falar. Então, quando essas travinhas elas estão folgadas, ele, ao bater a porta, ele entra com essa pressão ou não? Não, ele entrava, mas não dava aquela pressão, fechava. Porque Sim. essa travinha, ela ia passar pelo buraquinho e ia abaixar, mas não ia abaixar com pressão. Então não tinha força para acionar aqui, ó, a chavinha de porta.
Certo, entendi. Perfeito. Então, era só observar se as chaves de porta estavam sendo acionadas. É Então, uma porque coisa ela... fantástica, mas para quem não tem conhecimento técnico, ele não aprendeu de chave de porta, ele sabe medir fusível, medir capacitor. Então essa é uma das questões, né? O que vocês estão fazendo hoje, aprendendo, né? Perfeito. Aprendendo sobre o equipamento. Então, chave de porta, além da trava, elas dão muito defeito. Ó, olha ali a chave de porta. Tá? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Elas dão muito defeito, porque ela fecha, dá contato e corta contato, dá contato e corta contato. Uma hora, ela pode quebrar e não mais ficar travada em curto direto ou aberta direto, entendeu? Então, é importante medir. Eu mandei um vídeo para vocês só ensinando a testar a chave de porta. E agora, o azul é embaixo ou é em cima? Lembra do conector? Embaixo. Embaixo, embaixo. Ah, esperto. Eu vou ligar aqui o branco. Vou ligar o azul. E vamos ligar o conector da placa, que é onde leva... Esse micro-ondas só tem isso, mas tem micro-ondas que tem mais um conector, tá? Ele tem mais um, tem micro-ondas que tem mais um. Que uma chave de porta, às vezes, vai num conector. O Electrolux geralmente é assim. Esse aqui é um LG, tá? Então, vamos ver se esse micro-ondas está funcionando agora. Vou virar ele de frente. Opa, a porta abriu. Vamos ligar na tomada. Ela acendeu o painel. Vamos pegar aqui um copinho de água. Vamos pôr dentro dele. Vamos fechar a porta. E vamos apertar aqui 30 segundos. Dá até para ver o copo rodar lá dentro, hein? Lembra de um teste que eu ensinei vocês fazerem? Que mostra se a alta tensão está recebendo energia, se o transformador está funcionando? Olha o copo passando aí de novo, ó. Sim, é ver se tem magnetismo no transformador de alta. Vou fazer. Primeiro vamos ver se ele está aquecendo. Ó, desligou. Vou abrir. Mornou a água. Não ferveu. Está até saindo um pouquinho de fumaça, mas mornou. A água está morninha. Tá? Tá funcionando perfeito. Ó, eu vou fechar, vou virar ele de lado para vocês verem esse magnetismo aí. Eu quero dar mais iluminação para... Tá bem na frente. Para baixar o celular. Tem que desligar, professor? Desculpa, não entendi. Vamos Tem lá. que Agora... desligar? Desligar? Não, estou com ele ligado. Eu vou apertar aqui 30 segundos. E, ó, vou ligar ele para esquentar mais 30, ó. Ligou, ó o barulho. Ó a chave, ó. Estão escutando a chave vibrar? Sim. Ela gruda, ó. Ela gruda, ó. E se eu pegar no cabo dela bem na pontinha, ela vibra, ó. Ó o barulho dela vibrando, ó. Pode ver a hora que ele desligar lá, parar, ela vai ó, desgrudou sozinha, você viu? A hora que parou, ela sozinha desgrudou. Então, isso mostra que o transformador foi alimentado aqui pelo relé, o relé armou, alimentou o transformador gerou alta tensão, né? Se tiver tudo funcionando, vai aquecer. Se não aquecer, eu tenho problema possivelmente no magnetron, ou no conector do magnetron, né? Ou num fusível, olha aqui, ó.
Está carregado isso aqui, ó. Vamos descarregar, vai. Eu não descarreguei hoje isso com vocês, para vocês verem. Como é que eu vou descarregar? Ó, eu vou encostar a chave na carcaça e vou levar lá no conector do capacitor, ó. E vou lá no outro também, ó. Vou nos dois conectores, ó. Ó. Tá ligado na tomada, mas não tem energia aqui, só quando o transformador funcionar. Mas eu descarreguei a alta tensão para não correr risco de eu tomar um choque aqui. Pode ver que esse circuito de tensão tem um fusível aqui, ó. Tem um fusível dentro dessa caixinha. É o fio que sai do transformador e vai para o capacitor. Aí, ó. Ele sai aqui, ó. Ó. Ele sai aqui do transformador, num conector branco. Ó, ele desce aqui pelo fusível, passa por essa caixinha, tem um fusível aqui dentro e vai para o capacitor. Ó. Ó. Vai aqui para o capacitor. Esse fusível pode interromper também. Se esse fusível estiver aberto, não vai esquentar. Mas se esse fusível estiver aberto, mede o capacitor, mede o diodo e mede o magnetron. Se nada tiver em curto, tiver tudo ok, você substitui o fusível, vai funcionar. Mas se tiver alguma coisa em curto aqui, ou magnetron com filamento com a carcaça, ou diodo, ou capacitor em curto, esse fusível vai estourar também. Aí está o motivo desse fusível estar estourado. Aí você substitui a peça em curto, o aparelho vai funcionar. Mas eu já peguei esse fusível estourado e não tinha nada em curto. Aí foi só substituir esse fusível e o aparelho voltou a funcionar, a esquentar. Vamos ver se a água esquentou bem agora. Foi 2 vezes 30 segundos, né? Ó, de novo, vou dar de novo aqui, ó. Mais 30, ó. A luz interna está acesa, deu para ver. Dá para ver aqui, ó, luz interna. A luz está boa, a lâmpada está boa. O copo está rodando, o motor do prato está bom. E se o prato não rodar, tem problema no motor do prato. Eu vou dar um cancela aqui, ó. E vamos ver se essa água esquentou bem. Vixe. Ai, ai, ai. Dá nem para segurar o copo. Ó, não sei se dá para ver a fumaça. Mas está fumaceando o copo ali, ó. Esquentou muito. Então, esse micro-ondas está pronto. Era as travas aqui, ó. Esse copo, ai, ai, ai. Era as travas aqui da chave de porta, né? Eram essas travas aqui, ó. Ó. E a mola, a pressão é grande, ó. A pressão é grande, ó. E a mola estava quebrada. Mas com ele funcionando agora, dá para demonstrar várias coisas para vocês, né? Beleza. Vamos lá. Rapaz, essa tosse não passa, hein? Essa tosse não passa. Fiquei doente uns dias atrás e a tosse continuou. Muito bem. Então, o forno de micro-ondas, ele é composto de um painel de controle, chaves de porta, circuito de alta tensão. Tá tudo aqui. Todo micro-ondas vai ser assim. O micro-ondas que o Barata tinha outro dia aí, ele não tinha a placa da frente, o painel de controle, porque ele tinha um timer. Quando ele girava o timer, ele fica aqui, timer é aquele que fica assim, ó, clac, 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 até desligar, fazer pim, ele desliga. Então o timer era o controle dele. Ele pega, coloca lá em 1 minuto, o timer vai contando regressivamente, quando der 1 minuto ele desliga. Ou seja, é o timer, não tem relé. É o timer que vai armar, vai levar tensão aqui para o transformador e fazer ele funcionar. Quando ele faz, ele desligava, cortava a tensão. Então, toda a placa frontal
de controle era resumida num timer, né? Que é uma chave mecânica que você gira ela 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos, ela vai regressivamente voltando até desligar. Então, a placa de controle ela é somente para controlar o liga e desliga no micro-ondas, o tempo que ele vai ficar ligado e desligado. Então, placa de controle, chaves de porta, que está bem clara aqui, ó, dá para vocês verem bem, ó, uma chave, 2 chaves, terceira chave, e circuito de alta tensão, que é transformador, capacitor com diodo e o magnetron. Aí nós temos a ventoinha, que refrigera o magnetron, e o motor do prato, que gira o prato. Que ele só é... Por isso que nós temos 2 relés na placa de controle. Um relé vai acionar a ventoinha, o motor do prato e a lâmpada, e outro relé vai cuidar só do transformador. Tá? Então, aí, esse é o resumo desse micro-ondas. Alguma pergunta? Parece que alguém quis falar, depois parou. Tem alguma pergunta aí? O professor, Diga. lembra-se do meu micro-ondas? Sim. Ainda aqui o tenho na bancada. Portanto, tinha o fusível queimado, não é? Tinha. Ele não está nada em curto. E ele não esquenta. E não está nada em curto. E o magnetron? O magnetron não está em curto, não está interrompido, mas ele não funciona. Não, mas o magnetron seu está ruim. Ele não Exato. está em curto, está ruim. Por quê? Você disse para nós que puxou alta tensão nele, não puxou? Sim, sim. Então, se tem alta tensão, o magnetron tem que esquentar. Se ele não esquentar, mesmo na medida não dando curto, ele Exatamente. está curto. Tem que Exatamente. ser substituído. Foi isso que aconteceu. E eu já experimentei outro magnetron e com o outro magnetron ele funciona. Com outro ele funcionou? Com outro funcionou. Olha aí, é exatamente isso que na teoria nós vimos, na prática se concretiza. Né? Exato. Alta tensão, puxando alta tensão, lembra que eu expliquei como? Com 2 chaves, uma chave na carcaça, a outra encostada nela. Sim, eu experimentei. Com esse conector desligado, Exato. você chega perto, ela vai dar para chegar mais ou menos, quase encostando, ela vai dar um pulo de faísca. Significa que tem alta tensão. E aí, beleza. Aí nós julgamos transformador, diodo e capacitor, ok. Magnetron que não esquenta. E aí é só substituir e finalizar o serviço. Exato. Tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, na apostila da página 71, eu estou falando do varistor. Se o varistor estiver em curto, ele vai queimar o fusível e tudo mais. Tá? Aí eu vou explicando na apostila cada item. Por exemplo, o relé da placa. O relé é uma chave magnética, que é acionada por uma bobina. O forno possui pelo menos 2 relés. Tudo que eu já falei, na apostila eu estou explicando, está escrito ali. Vocês vão poder se lembrar do que eu expliquei sem ler a apostila. Então, é importante vocês darem uma lida, uma acompanhada na apostila para poder ver a matéria sendo dada, né? Ó, essa placa que eu usei aí, no esquema elétrico na apostila, é de um micro-ondas Sharp, tá? Aí eu começo a dar informações. Quando liga no painel, o pino 16 passa para 5, ou seja, vai acionar o transistor. Pino 16 do circuito integrado lá. Aí o transistor vai acionar o relé, e assim por diante. Aí estou ensinando aí testes do relé, né? Mas eu mandei um vídeo para vocês mostrando na prática ali como é que testa um relé. Fiz para vocês em aula e gravei um vídeo e mandei para vocês, além da aula dada, eu mandei um vídeo específico sobre relés, tá? Deixa eu chegar numa parte aqui que eu gostaria de mostrar para vocês.
Ó, micro-ondas com dourador. Então, alguns modelos têm dourador. Dourador é uma resistência douradora, que ela fica na parte superior do micro-ondas. Vou mostrar para vocês aqui. Esse não tem, mas se tivesse... Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu sair da apresentação. Ó, o dourador ficaria aqui, ó, na parte superior do micro-ondas. Ia ter a resistência, ia ter dois... Oi, diga. Eu conheço alguns com esse dourador. E às vezes acontece um problema, que é eles começam a ganhar ferrugem nos suportes das resistências e o micro-ondas começa a fazer patinhos cá lá dentro. Começa a faiscar, porque começa a enferrujar. Exatamente isso. Aqui, ó, vocês não estão vendo, mas já tem até os furos aqui, que seria para o dourador. Esse mesmo micro-ondas, o mesmo modelo, às vezes tem dourador. E ali começa a dar uma ferrugem mesmo no parafuso, né? Sim. E aí ele começa a faiscar quando funciona. E o que faz com essa faísca? É só limpar, tirar o ferrugem, apertar bem o parafuso, bem apertado, porque se estiver bem apertado a porca em cima e o parafuso embaixo, para de faiscar. Mas tem que tirar toda aquela sujeira que fica da ferrugem. E não é só ferrugem. O óleo, a gordura, vai se acumulando ali, né? Que ele vai soltando. Então, deixa eu voltar lá para a apresentação. Então, quando tem dourador, deixa eu descer um pouquinho. Contrário. Então, quando tem dourador, ele vai ter uma função chamada grill ou browner e vai ter mais um relé na placa. Então, na membrana do micro-ondas, vai ter mais um botão lá, dourador. Quando você apertar dourador, vai ter um terceiro relé na placa, o relé vai armar e vai ligar essa resistência, que ela vai aquecer como uma resistência de um forno elétrico. É uma resistência de forno elétrico, que vai ficar bem quente a parte de cima, dourando, seja o que for que você pôs ali, uma carne, um bolo, ele vai dar aquela dourada por cima. Mas é simplesmente uma resistência elétrica que você aciona dentro do forno de micro-ondas para poder dourar. Ok? Tudo bem? Uma pergunta, professor. Pergunta. Naquela placa que você falou lá, que dá muito problema lá, na placa da porta lá, que ela é meio fraquinha, que nós não conseguimos fazer a soma. No caso lá, você pode colocar uma placa um pouquinho maior, uma forcinha maior ou não? Eu não entendi. Placa maior? Placa da onde? Chave Não. de porta? Naquele diodo lá, aquele diodo lá. Aquele diodo daquelas cores lá, que você falou que ela é um pouco fraca, que dá muito problema. Era um resistor. É o resistor, não. Por igual. Tem que pôr igual, não é? Eu falei que ela é baixa, não falei que é fraca. Eu falei, é baixinha. Porque o projeto, quem projetou o micro-ondas calculou que naquela posição ia ter um resistor de resistência baixa, mas isso não é um erro. Ele está funcionando como um fusível ali praticamente. É uma proteção. Se fosse um resistor mais... ele não ia proteger. Então, quando o VDR está em curto, aquele resistor vai abrir. Ele vai interromper. Beleza. E aí você tem que substituir pelo mesmo valor, um valor baixinho. Senão não vai mais fazer a função de uma proteção. Ele vai fazer a função de um resistor que vai limitar a tensão que vai passar ali. Então, não é para substituir por outro diferente. Se ele tiver ruim,
coloco um outro igual. Tá? Mas ele não vai ficar ruim do nada. Ele só vai abrir se tiver um curto, por exemplo, se o VDR entrar em curto. E eu também mostrei numa aula que eu estou ensinando vocês a medirem 12 componentes importantes. Eu gravei um vídeo, dei uma aula mostrando como medir 12 componentes importantes, e um deles é o VDR. Eu estou explicando como é que ele funciona e como que mede, saber se está bom ou se está ruim. Tá? Mas se for substituir o resistor, tem que ser por igual. Vamos lá. A membrana eu já expliquei para vocês, que a membrana é o painel frontal, né? Dá muito problema, por exemplo, a tecla cancela não funciona, mas o número 2, número 3, número tal funciona. Mas o cancela não funciona mais. É a membrana. Então, temos que substituir a membrana. A membrana, se tem uma ideia, eu compro num distribuidor aí, ele manda também pelo correio, viu? Esse distribuidor manda pelo correio. E eu não sei se é mais barato que o Mercado Livre ou não. Tem que pesquisar. Eu nem coto no Mercado Livre, porque ela não é cara e eu vou e pego na hora, né? Esse distribuidor, a membrana está em torno de R$40, R$30, dependendo da membrana, entre 30 e R$40. Uma membrana de micro-ondas. E tem que ser daquele, né? Na apostila eu também estou falando como substituir a membrana. Vamos testar. Tá? Então, a membrana dá defeito, e é comum dar defeito. E não é caro. Você compra uma membrana por R$30, R$40, eu cobro 150 do cliente para trocar. Aí teve um cliente que uma vez falou assim, mas eu entrei na internet e eu vi que custa 50 no Mercado Livre. Eu falei, tá bom, custa 50. O senhor vai pagar mais um valor de frete, porque o Mercado Livre, menos de R$100, eles não mandam de frete grátis, é pago, né? Você vai gastar mais 20 de frete, vai para 70. O senhor vai saber colocar? O senhor estraga a membrana no colocar, o senhor perdeu R$70. Eu cobro 150 porque eu dou garantia do meu serviço. Eu posso até dar um descontinho se eu quiser, mas o preço é mais ou menos esse, R$150 para substituir a membrana de micro-ondas. Tá? Então, eu estou explicando exatamente aqui, ó, a membrana, que a membrana é autocolante e o painel do forno. Então, eu estou dando detalhe por detalhe na apostila como é que substitui uma membrana. Por isso que eu peço para vocês, estudem a apostila. Ela não foi feita à toa, ela foi feita para orientar vocês aí na bancada de vocês. Mas precisa estudá-la. Estou mostrando aqui a membrana, ó, exatamente o que vocês viram. A membrana, um flatzinho que encaixa lá naquele conector que eu mostrei para vocês. Tá vendo? A membrana, ela é uma peça que você pega, ela é de plástico, parece plástico, e dentro ela tem contatos, né? E aí, deixa eu ver se eu mostro aqui. Nessa página 77 em diante, eu estou falando de consertos na placa de controle, mas eu quero voltar aqui na membrana. Então, na página 76, eu detalho como fazer a substituição da membrana aqui, ó. Começa na 75, ó. Quando eu falar da membrana. Tá vendo aqui, ó? E aí, 75, 76, dou todos os detalhes que eu posso estar explicando, que eu já expliquei, mas está lá detalhadozinho. Aí você cola ela, tira a fita autocolante que ela tem atrás, coloca no mesmo lugar da outra que você tirou, descolou, passa o fletezinho pelo buraco e vai encaixar na placa, no conector da placa, como vocês viram fazer hoje aqui, tirando e colocando o flete no conector. Tá? Tem alguma pergunta sobre a membrana? Irmão, essa membrana ela tem uma numeração de cada micro-ondas diferente? Compra o modelo do micro-ondas. O modelo, tá? né? Por exemplo, esse daqui é um LG
O modelo dele é MS3052RA. Então, eu vou ligar da loja, eu vou na loja que vende, eu vou pedir geralmente eu faço uma foto e mostro a foto, porque às vezes o cara me dá alguma coisa que difere os botões, eu não quero. A foto e o modelo, ó, quero essa membrana do modelo tal, né? E algumas, por exemplo, o Electrolux, tem os modelos Electrolux, que eu tenho que mostrar também esse conector aqui. Porque o mesmo modelo tem 2 tipos de conector. Um que os contatos é em cima, outro contato é embaixo. Um outro modelo igualzinho inverte esses contatos. Então, na compra da membrana, você tem que dar o modelo e, de preferência, uma foto onde você mostra a membrana e o conector, para você não comprar errado, porque de um micro-ondas para o outro muda. Muda o painel, né? Muda os teclados, tudo. Então, a membrana é o teclado, é o painelzinho dele. Então, ela é específica. Então, geralmente eu pago entre 30 e 40 reais uma membrana, tá? A loja que fica em Jundiaí, chamada Flisson, e eu já mandei o contato dela para vocês no grupo, eu posso mandar de novo. Eles mandam uma tabela, vocês baixam, na verdade, uma tabela deles, no site deles, e eles mandam pelo correio para vocês. E eles têm tudo que é membrana. Membrana eu tenho comprado só deles, porque é fácil, é prático, eles têm. Porque ficar cotando em Mercado Livre, a membrana é barata, o Mercado Livre daí tem que pagar frete. Lógico, vocês vão mandar para o correio, eles vão cobrar de vocês alguma coisa do frete também. Mas vocês orçam o Mercado Livre e a loja. Você fala com o vendedor e ele te tira dúvidas também sobre o modelo, né? Para você não errar. Mas depois eu coloco o contato da Flisson lá no grupo de vocês, para quem precisar de algum componente, eles têm tudo. Eles têm magnetron, tem capacitor, tem membrana, tem chave de porta, tem relé, tem tudo que é peça de micro-ondas. E falar a verdade para vocês, micro-ondas é um equipamento tão bom de trabalhar, ele é simples, os defeitos são quase os mesmos, vocês vão pegar defeito às vezes mais difícil. Eu já peguei defeito que era chato, mas você consegue chegar lá com experiência. Mas, eu tenho mostrado para vocês vários defeitos, né? Mas todos os vídeos que eu já mostrei para vocês, consertamos acho que 3 micro-ondas em aula e eu mandei mais uns 5 vídeos, né? Mostrando, então, mais ou menos os defeitos do micro-ondas. E, rapaz, todo dia entra um micro-ondas para consertar na loja. Todo dia entra. Tá? Então, vocês também, se vocês divulgarem que vocês consertam, vai aparecer pessoas oferecendo o aparelho para conserto. Tá? E é um aparelho bom de trabalhar. Não é tão grande, não é também muito pequeno, dá para você cobrar um valor considerável. Então, imagina, se você consertar, se você cobrar uma média de 100 reais por micro-ondas, você consertar 30 micro-ondas no mês, só de micro-ondas dá 100 reais de mão de obra, tá? Vocês vão dar 3 mil só de micro-ondas. Não é? Ou estou fazendo conta errada? Então, se você pegar 30 micro-ondas por mês, cobrar uma média de 100 reais de mão de obra, não estou falando do valor bruto, estou falando de mão de obra. Então, você dá para fazer e entra. Tem dia que entra 5 micro-ondas. Então, é um aparelho que tem. E o valor, uma média de mão de obra é 100 reais, 80, 100 reais. Eu geralmente ganho também na peça. Um capacitor que eu compro no atacado a 25, eu vendo para o cliente a 45, 40, 50, dependendo do capacitor, do micro-ondas. Por quê? Porque eu comprei a peça está em estoque. Eu tenho um dinheiro lá reservado, guardado em estoque. Eu tenho que vender essa peça com lucro. Embora algumas pessoas possam achar, não, mas isso não pode sim, é a maneira comercial de você trabalhar, de você ganhar dinheiro. Porque não estou falando do técnico Márcio Roberto, eu estou falando do trabalho da loja TV CIA. A loja tem lucro, o técnico recebe pelo serviço que ele prestou, sendo eu ou qualquer outro, mas a loja tem que ganhar também. Então, a loja ganha
na peça que ela coloca e a loja ganha no lucro do conserto que a loja tem que receber também. E o técnico também recebe. Então, se você pensar diferente disso, você vai estar sempre trocando figurinha. Né? Se você está pensando comercialmente em crescer o seu negócio, você precisa ponderar, ver quais são os seus custos. Né? Por exemplo, você tem um negócio, você tem água, luz, água, energia, aluguel, imposto. Né? Então, tudo isso é um custo fixo, né? Que você vai ter todo mês, embora a energia possa ser um mês mais alto, um mês mais baixa, mas todo mês você tem. Se você tiver alguém que trabalha com você, então tudo isso tem que ser contado. Eu preciso ter equipamento, ferramentas. Hoje mesmo na minha bancada, estou falando com o Thiago, preciso comprar mais algumas ferramentas, né? Então, é um dinheiro que você tem que colocar. O multímetro da bancada. O Thiago falou para mim, o multímetro lá ficou louco. Você mediu alguma coisa errada. Não mediu. Tá bom. Deu problema no multímetro da bancada. Se não der para a gente mesmo reparar, porque realmente deu um problema no circuito integrado, eu vou ter que comprar outro. Embora eu tenha 3 multímetros lá na bancada, mas eu vou ter que substituir aquele. É dinheiro da onde? Da empresa. Você está entendendo? Então, você precisa pensar comercialmente. Agora, eu posso fazer caridade. Outro dia chegou um senhor lá da minha igreja, um senhor idoso, em 80 e poucos anos. Meu micro-ondas parou. Eu olhei na hora para ele, achei o problema, troquei a peça. Quanto é? Não é nada. Não, mas você... Não é nada. Eu não quis cobrar. Eu quis fazer uma doação. Isso eu posso. Mas eu tenho que estar consciente. E se eu vou trabalhar comercialmente, eu não posso só fazer doação, senão eu vou para o buraco, né? Eu tenho que ganhar, tenho que me sustentar e tenho que fazer minha loja, meu negócio também ser rentável, senão eu vou acabar fechando as portas um dia. Alguma pergunta? Se eu tenho uma pergunta, irmão. Pode falar. Então, nesse caso, deixa eu ver se eu entendi. Então, como você compra em grande quantidade, capacitor, você compra 25 e você vende para o cliente a 40, no caso? Na própria loja que vende peça, muitas Sim. vezes o cara que ela cotar custa 40, 45. Então, como eu compro capacitor de no mínimo 10 unidades, eu consigo comprar um fornecedor a R$25. E o que eu ganho? Eu ganho no valor dele e no frete, porque 10 capacitores a 25 sai R$250. R$250 eu consigo no Mercado Livre frete grátis. Sim. Porque acima de R$100, para quem utiliza o Mercado Livre, eu tenho essa vantagem no meu Mercado Livre, que eu já tenho uma pontuação lá que acima de R$100 é frete grátis. Eu acho que até acima de 70 hoje eu já estou com isso. Então, eu consigo o frete grátis e mais barato do que na loja ali, que eu vou comprar na hora de uma unidade, né? Então, mas eu coloco o quê? Na venda, eu vendo ele num preço como um valor comercial. Porque eu estou comprando como um revendedor, né? Estou comprando e aí eu vou revender ele para o cliente. Então, eu tenho lucro na peça também. É a maneira que eu trabalho comercialmente, tá? Perfeito, aí eu tenho... perfeito. Pode falar, pode perguntar. Não, entendi como que você faz. Entendi. Essa é só uma dúvida, mas eu já esclareceu já. Obrigado. Outra coisa é você se pagar como técnico e a seu negócio ter um lucro. Então, por exemplo, eu ganhei na peça, eu pago a mão de obra X valor para o técnico e a loja ganha X valor também daquela mão de obra. Está entendendo? Então, o técnico recebe, sendo eu ou qualquer outro, vou receber um valor como técnico e a minha loja vai ter um lucro naquele serviço também. No balanço geral, no final do mês, como eu sou o proprietário, eu ganho o lucro da loja também. Mas eu posso muito bem ter outros técnicos trabalhando, que eles recebem o valor da mão de obra deles, que eles não são donos, não é eles que investem, que pagam aluguel, que pagam imposto, que mantêm o negócio funcionando. Eles são técnicos, né? Então, mas eu, como técnico, tenho que me pagar como técnico, como fosse qualquer outro, mas a minha loja também precisa receber.
E aí eu posso retirar um lucro da loja, mas a loja precisa ter um capital de giro. Porque se eu não tiver um capital de giro, amanhã eu preciso comprar uma placa. E hoje eu preciso comprar 2 placas de televisão. Uma custava 400 e pouco e a outra 200 e pouco. Eu preciso ter um capital de giro no meu negócio para comprar as peças na hora que eu preciso. Vocês entenderam? Eu vou comprar a peça e vou repassar para o cliente. Ou seja, o cliente vai pagar essa peça e mais a minha mão de obra. E eu sou bem claro nos meus negócios. Na minha ordem de serviço tem valor de peça e valor de mão de obra. A mão de obra, por exemplo, é R$200 na TV. A peça gastou R$500, então ficou em 700. O cliente sabe que foi 200 de mão de obra e 500 de peça. Né? Ou a peça custou 250, então é 200 de mão de obra, 250 de peça. Hoje eu fiz 2 laudos para a seguradora. Mesma coisa, o valor de peça, o valor de mão de obra e tudo mais, no laudo que eu faço para a seguradora. Então, tem que estar definido para você poder se pagar e poder ganhar no serviço. Bom, é uma coisa comercial. Eu disse para vocês, quem quisesse entrar num curso de negócios, está concorrendo de domingo à noite. Mas já vai para a 4ª aula agora. Domingo passado foi a 3ª aula. Tá? Mas tá bom. Mais alguma pergunta sobre o micro-ondas? Eu vou mandar para vocês mais uma série de vídeos para vocês estudarem, olharem. Eu vou estar ensinando como conserta tal coisa. Como conserta uma panela elétrica, como conserta tal coisa, entendeu? Eu vou estar mandando para vocês alguns vídeos, como eu mandei essa semana. Acho que eu mandei 5 ou 6 vídeos essa semana. Tá bom? Irmão, tem outra pergunta. Pode falar. Então, como que a gente consegue achar essas carcaças? Não carcaça, mas assim, comprar um micro-ondas mais baratinho, assim, pra gente poder estar fazendo manutenção, fuçando aí com, tipo assim, mexendo, né? Para ver se a gente compra. Eu coloco um anúncio. Aqui na minha loja aparece gente vendendo também, mas eu coloquei um anúncio. E aí você fica descabelado com o anúncio, porque começa a ter ligações. Compro micro-ondas usado com defeito. E dou meu contato. A pessoa olha lá nesses grupos de Facebook, de compra e venda, a pessoa tem lá um parado, quer vender, te liga. Aí você vai lá e compra. Eu não pago mais que R$50 no micro-ondas com defeito. Eu pago 20, 30, 40 ou 50, dependendo do estado. Olho para ele. Está todo enferrujado, é baratinho. Mesmo com defeito. Ah, ele está bonitão, mas está parado. Eu não sei o defeito. Eu compro e aí vai. Pode ser um capacitor, pode ser um fusível, pode ser uma magnetron, entendeu? Eu compro, eu pago até R$50 micro-ondas. Só quando ele é muito... Ó, eu paguei um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Ó, vamos ver se dá. Tá vendo aquele branquinho, Electrolux? Novinho. Sim, sim. Novinho, ó. Novinho, novinho. O cara chegou aqui na loja, falou assim: quer comprar? Eu já levei de um técnico. O técnico falou que era um magnetron. Esse micro-ondas tem 1 ano de uso. Paguei 500 e poucos reais nele. E ele me deu um preço muito alto. Eu falei, você não quer que eu olhe? Ah, eu desacorçoei, minha mulher já está vendo um novo. Tá bom. Quanto você pede? Ele falou, me dá 200. Eu falei, não dá. Você me permite abrir ele aqui na sua frente? Eu vou dar uma olhada por ele, já que você disse que foi em outro. Vai que o outro sacaneou aqui, né? Ele falou, tá bom. Porque ele disse que foi em outro. Eu abri para ver se o cara tinha colocado um tijolo dentro, né? Tirou as peças, pôs um tijolo lá dentro. Eu abri. Testei o capacitor, estava bom. Testei o magnetron, não estava em curto. O fusível estava estourado, o fusível de entrada. Falei para ele, olha, fiz umas pequenas medidas aqui, o que me interessa, consigo dar R$100 nele. Ah, não dá para dar 6 com ele? Não dá. O que eu posso dar é isso. Ele falou, tá bom, pegou R$100 e foi embora. Rapaz, era só o fusível. Tá novinho.
Tá novinho, novinho, 0 bala. Paguei R$100. Paguei mais por quê? Porque ele falou que era novo, que ele pagou R$500. Eu vi que tá limpo, por dentro é branquinho, lindo, esse micro-ondas, né? E aí, eu paguei 100 porque a história dele, aí eu abri, testei, tava tudo bom. Ele levou num técnico e falou que era magnetron e não era nada. O técnico podia ter cobrado dele R$150 de conserto e ele ia pagar. Ele não pagou porque o cara falou que era quase 300. Você entendeu? Então eu comprei, mas isso apareceu pela loja. O cara passa em frente à loja, vê que conserta, entrou e perguntou. Mas geralmente, quando eu vou comprar usado, que às vezes está bem usado, eu pago até R$50. Só quando eu gosto muito do aparelho que eu pago um pouco mais. E é dessa maneira. Outra maneira é em ferro velho. Só que em ferro velho, o nosso amigo aí já disse que tá difícil, né? Tá tendo fila lá, tá tendo reserva para micro-ondas. Aula passada, né? Muito bem. Esclareci alguma coisa explicando tudo isso? Sim, professor. Foi bem elucidativo. Muito bem. Então, vamos ficar por aqui hoje. A aula que vem, eu vou passar uma prova para vocês, tá? Prova final, 5 perguntas só, simplesinha. Vocês vão mandar no grupo, vocês vão fazer, vocês vão me retornar no meu privado. Todos que retornarem a prova vão ter certificado. Quem não retornar a prova não recebe certificado, tá? Então, precisa retornar a prova para mim. Eu tenho uma pastinha aqui nos arquivos, que tem já a primeira prova que eu dei, vai ter a segunda, e dali sai uma média, mas todos vão receber o certificado, sem problema nenhum. Aula que vem, daí nós vamos marcar uma outra aula, que não vai ser na outra semana. Eu vou ver na minha agenda aí, eu vou marcar com vocês lá pelo grupo do WhatsApp, para a gente falar sobre defeito, sobre conserto, tirar dúvida, tá bom? E aí, eu começo um outro curso no final de junho. Eu vou ver se consigo colocar ele online também, colocar lá a câmera filmando durante a aula, e aí eu comunico vocês se vai dar certo isso. Eu vou dar uma classe presencial. Em Jundiaí, vou dar um curso presencial. Mas se eu conseguir colocar lá uma câmerazinha durante a aula, dá para quem quiser participar, participar também. Tá ok? Ok, professor. Uma boa noite para todo mundo, uma boa semana. Até a próxima aula. Obrigado, Um abraço aí. igualmente. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos também.